Bom dia. Hoje eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: apego e desapego. Jó era um homem rico na época, o mais rico do Oriente. Início, Jó era um homem temente a Deus. Ele era um homem temente e reto dos princípios de Deus. A Bíblia fala que toda madrugada Jó levantava e fazia o holocausto do número de seus filhos, que no caso eram 10. Ou seja, ele fazia sacrifícios a Deus pelos filhos dele toda madrugada. E a Bíblia diz que ele fazia isso para caso os filhos dele tivessem pecado contra Deus. Assim, para Deus poder perdoá-los. Só que nisso teve um dia em que os filhos de Deus foram se apresentar perante Deus. E nisso Satanás foi junto. Durante uma conversa com Deus, Satanás fez a seguinte proposta: por que você não tira tudo de Jó para ver e testarmos que ele realmente não blasfema contra o Senhor? E nisso, Deus concedeu a Satanás permissão para ele fazer aquilo. Só que não permitiu que Satanás encostasse em Jó. E nisso, Satanás foi fazer o que Deus permitiu. Ou seja, ele foi fazer um monte de coisas malignas. E nisso, ele destruiu literalmente todos os animais, matou basicamente todos os servos, tá sobrando uns 4 servos. Matou também os filhos e as filhas de Jó. E basicamente a vida de Jó parecia arruinada. Porque foi uma coisa atrás da outra. Só que nisso, o que aconteceu em seguida foi o seguinte, ainda no Jó capítulo 1. O que aconteceu foi que a Bíblia diz que ao receber as notícias, o Jó ele não pecou contra o Senhor. Pelo contrário, ele se prostrou com o rosto em terra e adorou. Ele disse assim: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala em seguida que Jó não pecou. A Bíblia fala que ele não pecou em nenhuma das suas palavras. Ou seja, Jó era tão temente e fiel a Deus que mesmo perante aquela dor imensa que ele sentiu, ele não se irritou contra Deus. Ele adorou. Significa que ele entendia que tudo que Deus havia dado para ele, afinal também seria passageiro. E também, aquilo era tudo um presente de Deus. Somente Deus é eterno. E o foco que eu falei mais cedo, se não me engano, que o tema era apego e desapego, não é? Atualmente, Deus vem me ajudando a desapegar de algumas coisas. E são coisas que é bem importante pra mim se apegar, porque quando você se apega demais, isso acaba virando um ídolo. Que nem eu falei num dos vídeos anterior. Que, se eu não me engano, foi num vídeo que era pra ter saído ontem, mas não saiu, o vídeo não enviou. Eu programei, ele não enviou, ele travou. Aí... tá bom, né? Então vou ver se consigo postar ele talvez amanhã. O que eu quero tirar dessa história de Jó? Primeiro, o Jó não só era fiel, mas ele também era temente a Deus. Ele temia Deus. Tanto que ele, ao invés de reclamar e falar contra Deus, ele adorou a Deus. E pulando lá pra frente, o que aconteceu com Jó? Depois de Satanás, no capítulo 2, encostar dessa vez em Jó com a permissão do Senhor, contando que não podia matar Jó, mesmo assim, Jó permaneceu firme. Até mesmo a mulher de Jó falou para ele abandonar Deus e morrer. Só que mesmo assim, Jó disse: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Ou seja, mesmo assim, Jó não pecou contra o Senhor, mesmo ele sofrendo com doenças e machucadas. Lógico, depois Jó acabou duvidando e falando algumas coisas que acabaram irando Deus contra ele. Mas no fim, Deus, no final de tudo que ele fez, Deus não só devolveu a prosperidade de Jó, como ele duplicou a prosperidade de Jó. Tudo que ele tinha antes, ele havia em dobro. O que isso nos mostra? Deus mostra que quando somos fiel e tementes a Deus, obedecendo aos mandamentos e princípios dele, fazendo o que ele deseja para nós, quer ou não, no final, nós seremos recompensados. E tudo que teremos
tudo que nós perdemos será substituído por coisas melhores. O que eu quero tirar disso para falar no centro no final do vídeo? Quero tirar pro vídeo disso é que, primeiro, no final apenas Deus é eterno e tudo que temos aqui pertence a Deus. No final tudo vai embora, menos Deus. Como diz na Bíblia, não trouxemos nada para esse mundo e nada deste mundo levaremos. Ou seja, não ficaremos com nada quando esse mundo acabar. Tanto que a Bíblia também fala para recolhermos tesouro no céu e não na terra. Porque na terra pode acontecer um monte de coisa, pode acontecer de ser roubado, as traças corroem, as ferrugens chegam, mas no céu nem a traça ferrui, nem a traça corrói, nem ferrui, nem os ladrões roubam. O que eu quero dizer pra você? Foca mais em Deus. Tipo, não se apegue às coisas desse mundo, porque no final tudo é passageiro. Por isso, eu estou te chamando pra você se apegar de algumas coisas que acabam. Você já pegou demais. Quando Deus tira algo de você, é porque Ele quer te devolver aquilo, ou não devolver aquilo, só que Ele vai entregar em troca algo melhor. Ou seja, quando Ele tira algo, Ele quer te entregar algo melhor. Pode ser sim a mesma coisa, só que com um controle melhor, uma forma diferente, que vai ser melhor. Ou pode ser outra coisa diferente, que também vai ser melhor. Porque no fim, tudo que o Senhor nos tira é para nos entregar algo melhor no futuro. E essa é a mensagem do vídeo, basicamente. Eu não sei muito sobre o que falar, eu devia ter estudado um pouco mais, eu admito. Eu não estudei um pouco mais, eu fiz um monte de... Eu vacilei, não estudei muito mais, mas eu vou estudar no próximo vídeo. Espero que tenham gostado e tchau, fique com Deus.